Estamos começando mais um Café com Tico. Aqui a gente conversa com pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, o nosso estado e até o nosso país. Hoje nós vamos tomar um café e bater um papo com uma grande liderança política que já no seu primeiro ano de mandato como prefeito ficou entre os mais bem avaliados do país. Mas antes de falar com ele, eu vou pedir para a produção trazer o nosso café. Prefeito Eduardo Pimentel, seja bem-vindo ao Café com Tico. Obrigado, presidente, meu amigo, vereador Tico Kuzma. Parabéns por essa iniciativa do Café com Tico, muito bom, muito bacana. E quero cumprimentar você que nos assiste aqui hoje, no dia 25 de dezembro, o dia do Natal. Uma alegria poder estar aqui e falar um pouco da cidade de Curitiba. Exatamente, hoje celebrando o Natal de Curitiba. E eu quero falar sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre a sua família. Mas como estamos no Natal, como é que foi esse ano, o Natal de Curitiba, prefeito? Foi o melhor e maior Natal do nosso país. Uma alegria muito grande. Primeiro, falei durante todo o Natal que o mais importante era o dia de hoje. O nascimento do menino Jesus. É isso que é importante, que vale a gente lembrar e termos em nossos corações esse momento importante. O Natal de Curitiba foi um sucesso. Mais de 150 apresentações gratuitas. Nós tivemos, pela primeira vez, o Disney Celebra, a programação da Disney. Nós tivemos Natal no centro, no circuito do centro. Tivemos no Mercado do Capão Raso, no Parque Náutico, no Parque Tanguá, no Parque Barigui, espalhado pelas regionais. Tivemos o Natal Solidário, com entrega de brinquedos para as crianças cadastradas, onde as famílias estão cadastradas nos CRAS, que são crianças de famílias carentes na cidade. Tivemos o Natal Solidário, que deu ceias de Natal para quem não tem condições de ter um alimento à sua mesa. Então foi um Natal muito bonito. Em torno de 2,5 milhões de pessoas que visitaram a nossa cidade, entre curitibanos que aqui vivem, que participaram do Natal e turistas. E também a perspectiva de uma entrada de 440 milhões de reais na nossa economia. Então o investimento no Natal é investimento na veia da economia curitibana e o retorno é imediato. E mais uma informação importante. O recorde de patrocinadores, empresas curitibanas e paranaenses que estão investindo. Então, mais da metade do que foi investido no Natal foi a iniciativa privada que colocou o dinheiro. Sem dúvida nenhuma, foi diferenciado. E o Natal das famílias, muitas famílias participando. Então, as pessoas levavam seus filhos, seus tios, seus avós para ver as atrações do Natal de Curitiba. Até os turistas vindo com as famílias, né, prefeito? Sim, desses 2,5 milhões, Tico, que eu te falei, em torno de 2 milhões são famílias curitibanas. Que saem de casa com seus filhos. Eu fui em quase todas as apresentações que pude. Diariamente tinha 2 a 3 por noite, com meus filhos, com a família. Então, se vê as famílias curtindo a cidade. É um tempo de lazer, né? Então, um tempo muito bom. E dessas, quase 500 mil turistas que vieram visitar a nossa cidade, deixar recursos aqui. E todo mundo que sai, pega um táxi, pega um aplicativo, ou está no hotel, faz um lanche, janta, gasta no comércio durante o dia, faz uma programação. Então, os setores da economia foram muito beneficiados com o maior Natal do país. Eu quero conversar mais sobre a cidade, prefeito, sobre as obras, sobre esse primeiro ano de gestão, mas ainda eu quero falar sobre família. Então, para falar de família, eu quero saber como é que foi a infância do Eduardo Pimentel. Onde que foi a infância? Qual a relação que o Eduardo Pimentel tinha na infância e qual lembrança que você tem da tua infância como piá de Curitiba? E isso que eu ia falar, uma infância sempre na cidade, sou nascido aqui na maternidade de Curitiba, né? Então foi uma infância muito alegre, graças a Deus. Alegre porque todas as minhas memórias são com a família. Meus irmãos, meus pais, meus primos, amigos. Então, sempre presente com a família. Por isso que eu valorizo tanto quando estou com meus filhos, quando estou com meus sobrinhos, meus irmãos. É importante. A minha família também é unida.
Eu tive os meus pais separados muito cedo, então eles também numa presença muito constante. Eu estava com a família da minha mãe, eu estava com a família do meu pai. Sempre fomos para a chácara, sempre fomos para o interior. Então também uma infância bem raiz no campo, que até hoje, até uma pós-graduação que eu tenho em agronegócio, gosto muito do campo também. Então, e fruto dessa separação do meu pai e da minha mãe, eu sempre conto pelo seguinte. Então, quando meu pai nos pegava para ter programa conosco, o que ele fazia? Ele nos levava nos pontos turísticos da cidade. Então, eu conheci, na minha infância, ali dos 8 aos 12 anos, todos os lugares de pontos turísticos da cidade. Eu lembro, eu ia na Torre da Telepar, hoje a Torre da Oi. Eu ia na Universidade Livre do Meio Ambiente. Eu ia no Jardim Botânico, na Ópera de Arame. Fazia no Passaúna. Então, fazia esse percurso muito forte. Então, eu me lembro muito dessas visitas. E quem diria que eu ia estar como prefeito agora fazendo o cuidado com esses espaços que o curitibano tão gosta tanto. Cuidando dos lugares que você visitava. Exatamente. Dessa lembrança da infância com o pai. Isso aí. Eu tenho lembrança da infância com meus avós, eu também passeio público. Eu ia todo domingo no passeio público, Sim. Ia no Lago Azul. No Lago Azul. No Lago Azul, num bará ali. Sim. Que tá... Um dos parques mais bonitos da cidade, por sinal. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Que tá lindo lá. E aquele piazinho Eduardo Pimentel, o que ele sonhava ser quando crescer? Olha, astronauta eu acho que eu não sonhava, não me lembro disso, mas eu sonhava em mexer com o campo, como eu falei, eu sonhava já em ser um homem público que ajudasse as pessoas, porque eu tive uma referência muito forte, eu tenho uma referência muito forte, que é o meu avô, o Paulo Pimentel, que foi governador do Paraná em 1966, há quase 60 anos atrás, e que depois, muito tempo depois, que eu nasci ainda, né? Então, eu cresci muito vendo o respeito que as pessoas tinham por ele, nas ruas, nos parques, nos shoppings. E isso me interessava muito. E eu me lembro daí, Tico, que na faculdade, quando eu estava na faculdade de administração, ele foi candidato ao Senado em 2002, depois de anos fora da vida pública. E nessa foi a primeira... Eu tinha passado daí no fim da adolescência, tinha esquecido um pouco essa ideia, queria ser empresário, queria cuidar de outras ações. Aí eu fiz a campanha dele, ele não ganhou aquela eleição, ele perdeu no finzinho, eram 2 senadores na época, se elegeu o Flávio Arnes e... até esqueci, Osmar Dias. O Flávio Arnes e Osmar Dias, ele ficou em terceiro apertadinho. E ele tava em primeiro. E depois mas acabou dando discussão briga na época, ele o segundo e tal, e acabou o terceiro e quarto. Você subiu no quarto e ganhando quem tava assim, com ele. Né? Tava ele muito e o Osmar Dias. Aí ele entrou numa briga com a turma de baixo, subiu o Flávio Arnes. E foi a primeira campanha que você participou, aquela? Eu participei em 2002. Nele candidato. Eu me lembro, dentro da sala lá fazendo campanha, deu um rapaz, meu colega de classe, falou, pô, você leva jeito, hein? Eu falei, será, rapaz? Aquilo me deu um alerta. E a partir daí gostei. Daí pensei em 2004. Falei, vou sair candidato a vereador, né? Falei, daí não fui. Ainda bem que não foi em 2004, senão ia tirar voto meu. Não, eu tava começando, não ia fazer nada de voto. Você que fez muito voto aí, se elegeu. E você teve, então, vontade de disputar em 2004? Tive, mas não foi pra frente. Depois de 2006, que era pra deputado estadual, também queria. Não foi pra frente. Depois de 2008... Tico, também tinha vontade, não fui. Aí chegou 2010, foi o ano que eu casei com a Paula, que é a minha primeira namorada, desde os 18 anos, nós já estávamos há 7 anos juntos, casamos em 2010. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou de qualquer jeito, porque senão eu vou ficar a vida inteira. Puxa, se eu tivesse ido... O que teria acontecido? Eu falei, porque o meu avô estava muitos anos fora da política, não tinha mais contato, então eu recomecei. Não tinha liderança política. Não tinha liderança política mais, tinha um grande respeito, tem até hoje, sem dúvida nenhuma, um grande apoio, mas não tinha o dia a dia da liderança política. E eu fui atrás. E fiz 20.500 votos naquela época, não me elegi. Bastante, que é uma votação. Uma votação bastante, para primeiro, eu tinha 25 anos também. E acabou aí o começo, não me elegi e fui trabalhar no governo. Então, eu falei naquela época, vou ser candidato de qualquer jeito, porque já faz 3 que eu tô ameaçando ir, não vou, se não der, não deu, mas... Então, sempre que alguém quer ser candidato, eu falo assim, olha, seja, se você gosta, seja candidato. Primeiro, 2 coisas. Não gaste teu dinheiro,
né? Reserve um pouquinho que você queira investir, tudo bem, mas não faça loucura, não venda casa, não venda automóvel. E tenha o ok da família. Se você não cuidar com esses dois, não vá. Se os dois estiver certo, vai. Eu sempre falo isso também. Tem vontade, saia. É melhor se arrepender de ter saído. Sem dúvida. Do que a vida inteira falar não ter feito isso. Isso aconteceu comigo em 2010. E outra coisa, se você sai candidato, se você gosta, você só ganha. Primeiro você pode ganhar a eleição. Depois, se você não ganhar a eleição, você vai ganhar amigo, relacionamento, conhecimento e voto. Dependendo do tamanho do voto que você fizer. Então você só ganha. E a partir de depois da eleição, você ganhou, ótimo. Se você não ganhou, você repensa o que você faz. Entendeu? Segue outro rumo. Segue o rumo, ou segue continua no rumo trabalhando. Da política também. E eu acabei... Aí, só para concluir esse trecho, daí eu fui pro governo, fui ser diretor da SEASA do Paraná. E trabalhando para ser candidato a deputado em 2014. Aí chegou 2014, o tempo de descompatibilização, eu fui avaliando. Podia ganhar, mas podia perder de novo. Falei, olha, não vou. Gosto da vida pública, quero continuar, vou continuar trabalhando no governo, mas vou esperar um pouco, vou me estruturar mais. E não fui candidato, foi uma decisão difícil na época, eu me lembro. E não fui candidato... Tinha feito uma votação expressiva, tinha feito uma votação, trabalhei, aumentar a votação, tinha tudo para aumentar. Ganhar uma eleição. Exatamente. Aí comecei a avaliar, conversei muito com a família, conversei com quem sempre me orientava e decidi não ir. E no fim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque Deus sabe o que faz, né? Deus é bom. Tudo depende do que vem depois, tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Aí 2 anos depois eu virei vice do Rafael Greco. E antes de trabalhar no governo, né, antes dessa candidatura, você também trabalhou no jornal, na tribuna, sim. Você sempre fala alguma coisa, teve uma experiência, sim. Mas era estagiário ou trabalhou, não, digamos comecei... assim... Trabalhou mesmo? Porque eu também trabalhei na fábrica de molas dos meus avós, mas a gente trabalhava nas férias e tal. Você trabalhou efetivo? Comecei com 16 anos e eu agradeço a Deus isso, a oportunidade que o meu avô Paulo Pimentel deu nas empresas de comunicação que ele tinha, que era a TV Iguaçu, o Grupo Paulo Pimentel, que retransmitiu o SBT, e os jornais Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. E todos os netos dele, ele deu oportunidade. O meu irmão, minha irmã, meus primos, comecei com 16. Trabalhava no período da tarde e ganhava R$200 por mês. Bimestralmente, eu ganhava 400 por bimestre. O que era muito bom, eu comecei de auxiliar de serviços gerais. Carregava galão de tinta, fotolito, chapa usada, descarregava caminhão de bobina, o papel para o jornal. Adorava. Ia com qualquer roupa, fiquei lá mais de quase 2 anos. Aí fui subindo, virei auxiliar de administrativo, aí virei chefe do departamento de compras, aí virei executivo comercial, venda de propaganda, aí voltei a ser gerente administrativo do grupo, e aí que em 2009 eu fui ser diretor da Fundação Cultural de Curitiba, pelo um convite do então prefeito, e que me deu a oportunidade de iniciativa pública, mas fiquei quase 10 anos na iniciativa privada trabalhando. Então isso foi ótimo, porque é a experiência, por isso que eu trabalho tanto com a qualificação profissional para o jovem. Porque o jovem, ele precisa de emprego, né? Precisa começar a trabalhar para ganhar experiência e melhorar o seu salário. Precisa da oportunidade. Oportunidade, sem dúvida. Através daquela oportunidade que você... Sim, que eu comecei a gostar. Ter uma experiência e gostar. O jovem tem que gostar de trabalhar. E na verdade, assim, essa tua opção pela vida pública, porque você... tanto da parte do teu avô, as empresas, da parte da família do teu pai também, empresas. Sim. Então você poderia ter optado por continuar na iniciativa privada nas próprias empresas da família e sim. Administrar, que você formou em administração. Então aí você optou pela vida pública. É um dom, é isso? Se dedicar à vida pública. É um dom, é um chamado nosso que gostamos de estar com as pessoas, porque você tem que gostar. Porque a gente acorda cedo, tá o dia inteiro na rua, tá o dia inteiro conversando com pessoas e a gente gosta. Eu sentia isso, sentia no coração que queria fazer isso. E, Tico, eu digo hoje como prefeito da cidade, que alegria, que bênção que é isso. Agradeço o cidadão curitibano que me colocou aqui, a Deus pela oportunidade. Mas é o seguinte, você vai na questão do prefeito, e vale para o vereador, você vai no mercado. O cidadão, ele encontra o vereador da sua cidade ou o prefeito da sua cidade. Se ele encontrar o governador, o senador, o deputado, ele gosta. Quem gosta, ou ele não sabe bem o que pedir, ele fala uma ou duas coisas, mas se ele nos encontra, prefeito,
vereador. E o buraco da rua, e a calçada. O prefeito também veio pedido? Claro. Eu achava que era só pro vereador. Não, e a poda da árvore, o sinaleiro, e a vaga na creche. Tudo. E aí que tá o legal, o gratificante. Aí que é gratificante, porque olha como é que a gente impacta na vida das pessoas. Como é que as nossas decisões, o nosso trabalho realmente são efetivos. Então, é isso que é gratificante, porque a gente transforma e dá oportunidade às pessoas. E o gratificante, a gente costuma falar, a gente sempre está junto, né? Acho que é gerar momentos de felicidade, né? Você conseguir, em algum momento, deixar a vida da pessoa mais feliz, né? E levar essa felicidade. E assim, esse ano, né, fechando o primeiro ano de prefeito, qual que é o sentimento? Qual que é o melhor momento desse ano como prefeito? Olha, é um sentimento de alegria. Estou feliz, agradeço. Esse ano foi muito bom, muito trabalho, vários desafios diários, né, mas muitos avanços. Um trabalho de continuidade, eu fui vice por 8 anos do ex-prefeito Greca, que a cidade se desenvolveu muito, uma corrida de bastão. Então peguei o bastão e nós temos que correr, sempre quem pega o bastão tem que correr mais. Então nós corremos muito esse ano, muitas coisas nós fizemos no empreendedorismo, no Natal que está concluindo, na ação social, nas reformas de unidades de saúde, na ampliação de vaga de creche, no Vale Creche, né? Enfim, tem muita coisa que foi feita e eu fico muito feliz concluindo esse primeiro ano de mandato. 25% do meu mandato como prefeito já foi. E nós temos muito trabalho pela frente. Então, é uma parada agora até o dia 5 de janeiro, né? Sempre atento, mas para voltar com gás, para manter o ritmo da cidade. Ela acelerou e precisa continuar fortalecendo. Eu tenho muito compromisso de campanha que eu já cumpri, mas tem muito para cumprir ainda. Então é continuar o trabalho com força. O fato de ter sido vice-prefeito foi uma grande oportunidade para mim, me deu conhecimento da cidade, conhecimento da gestão, conhecimento das pessoas da gestão. Então, isso a gente erra muito menos, agiliza o trabalho. E tem outra, Chico, já engatando, eu falo para os secretários que eu tenho um time muito bom, a equipe é ótima, que me conversa comigo, despacho com eles sempre. Mas eu gosto de andar a cidade e como eu fui vice-prefeito há 8 anos, eu conheci muita gente. Então eu converso com as pessoas, eu recebo muita informação na ponta. Isso é fundamental, porque às vezes as coisas vêm chegando filtrada para nós. E quando você está na ponta ouvindo, você vai pegando informações estratégicas. E tem gestão, eu digo, tanto no executivo municipal ou até no legislativo, estadual ou federal, que às vezes os assessores eles gostam de blindar, né? Não deixa chegar a informação. Ninguém quer trazer notícia ruim. Ninguém quer trazer notícia ruim, né? E você gosta, né? Tem que saber, tem né? Tem que estar ouvindo, tem que estar... E esse ano teve, assim, algo que você acredita, assim, que conseguiu realizar mais do que esperava? Vamos supor, esse aqui avançou super bem. Eu não imaginava que a gente já ia conseguir fazer isso esse ano. Teve alguma questão assim? Acho que sim, são vários exemplos, como o Vale Creche, como as reformas das unidades de saúde, obras importantes como a trincheira entre o Capão Raso e o Xaxim e o Capão Raso, os viadutos em Trinário da Marechal Floriano ali, da Anne Frank com a Luísa Finzetto, e do fim da Westfalen e da Venceslau Braz com a rápida que vai para o Boqueirão, que o governador liberou 180 milhões agora no fim do ano, em dezembro. Então, coisas importantes que nós destravamos. Mas acho que o investimento no centro foi muito bom, né? 90% das nossas obras são nos bairros, mas essa requalificação do centro foi importante. O centro é o coração do curitibano, todo mundo gosta do centro. Mas eu acho que entre as obras físicas, viu, Tico, a concessão do transporte coletivo, que agora no começo do ano a gente lança o edital, o plano diretor que está andando bem, mas é o diálogo. Eu acho que a população percebeu que eu sou um prefeito super aberto, super acessível. Se eu estou na rua, a pessoa conversa comigo, eu paro, eu escuto. Se vem na rede social, eu escuto. As audiências públicas que nós estamos fazendo, eu participei de todas as 10 regionais. Então, para ouvir a população, eu acho que o diálogo é uma característica importante do mandato. Que é o Fala Curitiba, né? Isso. Fala Curitiba, que você esteve em várias, que os vereadores participaram em várias, onde a gente escuta a população. E a população vota democraticamente e as 10 mais votadas entram automaticamente no orçamento da prefeitura e a prefeitura executa.
Então, é o orçamento participativo. O prefeito falou dessa parceria com o governo do estado, né? Tanto da trincheira da Vila São Pedro quanto do Trinário, né? O governo do estado é importante para o município e tem colaborado com o município também, o governador Ratinho Júnior, né? Tem se destacado nessa parceria tua com o governador Ratinho? O governador é um grande parceiro. Fez um trabalho excepcional no Paraná, está entrando no seu último ano de governador, com avaliação mais de 85%, então faz muito bem para o estado e ajuda muitos municípios. Dinheiro que eu coloco, que eu falei aqui na cidade, ele está fazendo em todos os municípios do Paraná. Tem muito recurso nos municípios, a economia está forte. E é por isso, né, Tico? Ainda não é o momento, mas ano que vem é um ano eleitoral. Né? Para presidente, está todo mundo preocupado, para deputados, para senador, mas para governador. Né? A população... E eu quero trabalhar essa conscientização, trabalhar em conjunto com o governador, que o trabalho no estado do Paraná também tem que continuar. A corrida de bastão também tem que ser feita com cuidado. Então, a população do nosso estado, todos nós temos que ter a consciência de avaliar bem os candidatos para garantir a sequência de trabalho que o Paraná está tendo. Para que Curitiba continue avançando, para que a gente continue tendo obras e tal, é importante continuar, que o governo do estado continue indo bem. Sem dúvida. Quem ganha com essa boa amizade entre o prefeito da cidade e o governador do Paraná é o cidadão curitibano. Olha quanta obra que está tendo, olha as ações técnica, seja com a Sanepar, seja com as empresas públicas do Paraná, a gente resolve rapidamente. Há um relacionamento muito fácil, amplo e aberto, então as coisas acontecem. O Natal foi em parceria com o Estado pela primeira vez, então é fundamental essa parceria entre prefeitura e governo. E os desafios? Você falou 25% do mandato já foi, né? Já passa foi. rápido. Passa já rápido. Foi um ano. E os desafios para 2026, para 2027 e 2028 para a cidade? Quais são os principais desafios que você vê que vamos ter que enfrentar juntos aí com o curitibano? O principal deles, do ano e do mandato, a nova concessão do transporte coletivo, que nós vamos lançar agora até o fim de janeiro, começo de fevereiro, e abrir na Bolsa de Valores no primeiro semestre do ano que vem. Esse é o maior desafio que nós temos, porque impacta com o cidadão curitibano, o trabalhador, o adolescente, o estudante, o idoso. Mas nós estamos conduzindo muito bem, com transparência, que é o que a cidade pede sempre, para a gente ter uma grande concorrência na Bolsa de Valores. Isso é fundamental. Mas é manter as obras, porque a cidade está em obras. O curitibano percebe isso. Mas o curitibano percebe que a obra, o transtorno passa e o benefício fica. As obras estão andando, estão todas acontecendo. Né? Tem as obras do Ligeirão Leste-Oeste, as obras do Inter 2, que também terá um viaduto novo transpondo a linha verde, que é o binário com a Aderosso e a Avenida Brasília. Então, veja que só nas obras nós temos 3 transposições que vão acontecer durante o ano de 2026. As 2 trincheiras na altura da Vila São Pedro, o viaduto, que é o binário da sequência da Aderosso. Que vai ligar no shopping ali também. Que vai ligar no shopping, no Boulevard. E os 2 viadutos da Marechal Floriano. Então são obras que vão causar transtorno, não tenho dúvida nenhuma, mas estão preparando a cidade para o futuro. São desafios importantes que têm que ser vencidos também. Sem dúvida, que no final vão trazer um benefício maior para a população. E a licitação do transporte? O prefeito fala que é uma grande janela de oportunidades. O que pode melhorar no transporte coletivo para quem usa o ônibus? Primeiro que nós já estamos trabalhando na infraestrutura do ônibus, tanto o Ligeirão Leste-Oeste, que são as canaletas, quanto o Inter 2, que é essa linha maior circular da cidade, para que o ônibus demore menos tempo no seu percurso. E a nova concessão vai trazer ônibus novos com ar-condicionado, uma boa parcela de ônibus elétricos, diminuindo a emissão de poluentes, câmeras aclopadas, reforma de terminais, integração temporal ampla. Você vai poder integrar linhas de ônibus no ponto de ônibus, nas estações tubo, nos terminais, com qualquer linha de ônibus dentro do período estabelecido. Então isso vai trazer conforto para a população. Então é um salto muito forte no transporte coletivo da cidade para os próximos 20 anos. O maior salto das últimas décadas. Mais qualidade, transporte mais rápido também para quem usa o ônibus. E o plano diretor? O que é o desafio do plano diretor? O prefeito sempre fala também nas reuniões. Sim. Esse desafio.
O desafio, o plano diretor é a discussão da cidade através do IPUC, junto com a Câmara Municipal, porque tem que ser aprovado pela Câmara, vai mostrar para onde a cidade vai crescer, para onde ela pode crescer para os próximos 15 anos, né? Aonde a gente pode ter maior desenvolvimento do comércio, de residência, de moradias de interesse popular, áreas verdes que vão continuar sendo preservadas e ampliadas. Então é o grande mapa do crescimento da cidade. No dia 1º de dezembro, o IPUC completou 60 anos. É através do IPUC que a cidade se organizou e se preparou para o futuro. E é através do plano diretor que nós vamos garantir o crescimento planejado da cidade para os próximos anos. O plano é atualizado a cada 15, 20 anos. Então, é a hora que a oportunidade, que a sociedade civil organizada tem, a população, as entidades de classe, a parte técnica, de discutir. Aqui a cidade já adensou demais, aqui precisa desacelerar o crescimento populacional, aqui cabe mais, pode subir mais prédio ou tem que segurar o prédio. Então, é um grande trabalho de organização que vai à discussão, já começou em abril de 2025, esse ano, e vai o ano de 2026 inteiro para a gente aprovar na Câmara em novembro de 2026. Ao final do mandato, qual que é a marca ou como que você imagina ou como você gostaria que as pessoas vissem o primeiro mandato do Eduardo Pimentel? Eu quero entregar o mandato, meu primeiro mandato como prefeito, esse mandato que fui eleito, entregando a cidade melhor do que eu a recebi. Recebi uma cidade boa, com grandes desafios, mas quero entregar melhor, mais acolhedora, com a qualidade de vida que o cidadão merece, com mais tecnologia, com mais informação, com mais qualidade de vida, com obras entregues. Então, que a população perceba que ter votado em mim em 2024 valeu a pena. E quem não votou, que confiou no meu trabalho. Porque eu sou prefeito de todos os curitibanos, é claro. Mas entregar uma cidade pujante, com uma economia forte. Nós somos, esse ano, a cidade que mais gerou empregos proporcionalmente do país. Com uma taxa de desemprego de 5%, que é o pleno emprego. Então, que a gente chegue em 2028 com dados cada ano melhor que o outro, mostrando que a economia continua gerando forte, que a habitação social funcionou, que a distribuição de renda funcionou e que a cidade continua crescendo. É assim que eu quero entregar, olhando para trás e mostrando que ano a ano nós fomos conquistando os nossos desafios e entregar integralmente o meu plano de governo. Curitiba esse ano também tem se destacado em diversas áreas, sendo a melhor cidade, né? A gente já tem a mais inteligente do mundo. E como você imagina a Curitiba do futuro? Uma cidade que continue grande, mas que continue agradável, né? Uma cidade que os nossos parques, que são a nossa praia, continuem funcionando, trazendo lazer para as pessoas. Mas uma cidade de oportunidades. De quem quer ir trabalho, acha. De quem quer moradia, encontre. De quem quer um transporte eficiente, use. É dessa maneira que eu vislumbro a nossa cidade. O que eu quero dizer para o cidadão curitibano? Que eu estou feliz, eu estou muito animado, confiante no trabalho. Eu conheço a nossa cidade, eu sei para onde ela precisa ir para os próximos anos. Podem ter tranquilidade e confiança que o trabalho vai continuar sendo com muita força e dedicação, porque eu gosto do que eu faço, eu fico feliz no que eu faço. Quando eu acordo cedo, durmo tarde, é prazeroso, porque gosto do que estou fazendo. A gente sabe a correria do dia a dia, né? Do vereador, do prefeito, do deputado, enfim, todas as atribuições são corridas, né? Então, para a gente estar chegando no finalzinho, queria que você deixasse uma mensagem para a Paula e para os teus filhos direto nessa câmera aqui, prefeito. O meu amor à minha família, né? Sem dúvida nenhuma. Minha mulher, uma grande guerreira que anda ao meu lado o tempo todo. Nós estamos juntos há mais tempo do que eu já tenho de vida. Então, isso é uma alegria muito grande, né? E fico muito feliz por estar ao lado dela desse tempo todo. Aos meus 3 filhos, que são minha grande inspiração, que às vezes a gente não consegue estar todo dia junto, mas é por quem eu acordo cedo todo dia para cuidar da nossa cidade. E que a gente aproveite esse dia 25 de dezembro, o Natal, para estar com as nossas famílias, curtir, renovar as nossas esperanças, aproveitar esse recesso até o fim do ano, para que a virada do ano seja muito feliz, muito alegre, que 2026 seja um ano abençoado a todos nós, com muita força, muita dedicação. Então é o que eu desejo a todas as famílias, a todas as pessoas da cidade de Curitiba, a minha família,
que eu amo tanto e agradeço tanto a Deus por essa oportunidade. E a você, Tico, parabéns por essa ação. Você tem sido um grande parceiro como presidente da Câmara, ajudando no crescimento da cidade, liderando os vereadores. E é o Café com Tico que você traz aí a boa conversa, grandes personalidades que você já entrevistou e que continue trazendo para a população a transparência da conversa. Parabéns. Obrigado, prefeito. Eu também agradeço todos os dias por estar junto com a Poliana, por estar também como presidente da Câmara Municipal por essa oportunidade e também estar nesse momento tão importante da cidade de Curitiba, quando nós temos o Eduardo Pimentel como prefeito. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, me siga também no Instagram, tico.cusma, e a todos um feliz e santo Natal.